Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, CVO da Baicon, e a gente começa agora mais um Baiconcast aqui no canal do YouTube da Baicon e também do CT Hub. A gente está hoje no nosso quarto episódio, isso mesmo, a gente começou lá no comecinho de 2025 e agora a gente já chega no quarto episódio. E como vocês sabem, o Baiconcast, o objetivo é a gente sempre conversar aqui com o gestor do mercado de segurança. Ouvir as ideias, compartilhar conhecimento e trocar boas histórias também. Para a gente conseguir fazer as pessoas cada vez mais conhecer quem são os grandes atores de fato do mercado de segurança. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui com um profissional que eu admiro bastante, que é o Anderson Nakamura. Vulgo Naka? Posso chamar de Naka? Boa, beleza. Naka, seja muito bem-vindo. Obrigado por doar um pouco do seu tempo para estar com a gente hoje, para a gente bater um papo. E aí eu vou começar pedindo para você se apresentar, né? Quem é o Anderson Nakamura? Bom, antes de mais nada, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Anderson Nakamura, eu tenho 24 anos de caminhada aí na área de segurança. Como muita gente do setor, eu comecei nas Forças Armadas, fui fuzileiro naval por 2 anos, né? Comecei lá em 2001. Depois saí da Marinha e fui para a Polícia Militar do Distrito Federal, onde eu tenho o orgulho de ter servido a nossa sociedade na segurança pública por 10 anos. Ao contrário de muita gente no nosso setor, eu não fui oficial nem das Forças Armadas nem da Polícia Militar, eu fui praça. E a partir daí eu comecei a galgar a minha carreira com 2 pilares muito fortes, né? Eu foquei muito na minha vida acadêmica, né? Nesse tempo de polícia eu me formei em Direito. Na época, acho que mas muitos policiais queriam ser delegados e eu era um desses. Então fui estudar Direito e a minha carreira foi mudando. Ela foi se transformando lentamente à medida que eu fui tendo contato com outros profissionais, com outras culturas, eu fui vendo outros caminhos. E em 2011 eu fiz uma transição, a minha primeira grande transição de carreira da Polícia Militar para as Nações Unidas, onde eu saí do nosso setor público para o setor de organismos internacionais. E foi uma baita uma experiência. Eu me transformei muito como profissional, me transformei muito como ser humano, né, com a exposição a coisas que de outra forma eu não teria contato. E uma escola de segurança muito forte, que é a Escola das Nações Unidas. Então, eu fiquei na ONU de 2011 e 2017, eu era oficial de segurança responsável por Brasil. E em 2017 eu fiz a minha segunda grande transição de carreira, que foi vir para o setor privado. Eu comecei no setor privado terceirizado pela Pinkerton, trabalhando para a Meta, montando o programa de investigações da Meta na América Latina. Eu fiquei 1 ano nessa função terceirizada, até ser absorvido pela própria Meta. Foi quando eu mudei para o México, fiquei 2 anos morando na cidade do México, e aí aprendi a falar espanhol de verdade. Boa, que legal. Comer taco e tal também, né? Bastante, muita pimenta. Boa, muita pimenta. E nessa época eu cuidava de todos os países que falavam espanhol, na questão de segurança física para a Meta. Em 2020 eu volto para o Brasil no meio da pandemia, com uma proposta interna na Meta para assumir o Centro de Operações de Segurança da Meta. E eventualmente eu comecei cobrindo a América Latina e acabei expandindo o escopo para Américas. Em julho do ano passado, eu fiz uma mudança de empresa, eu saí da Meta e fui para o Mercado Livre. No Mercado Livre eu fiquei pouco tempo, fiquei 7 meses, porque eu recebi uma proposta para uma missão muito interessante na minha atual empresa, Brinks, Transporte de Valores, que é onde eu tenho o prazer de estar trabalhando atualmente. Legal, que bacana. Bom, uma passagem aí, diversas empresas diferentes, né? Sim. Mas fazendo o papel de segurança, a força de segurança nessas empresas, de fato, faz muita diferença. Pegando no caso da Meta, né? Muita gente olha e imagina, pô, mas o que eles podem ter de necessidade de uma segurança mais olhando para o lado físico? Sim. Qual era o tipo como era seu dia a dia, assim? O que de segurança mais física na Meta tem necessidade? As empresas de tecnologia em geral, elas têm características muito interessantes e a Meta é uma das empresas que mais
se envolve na vida das pessoas diariamente. Legal. Você considera a base de clientes da Meta hoje, quantidade de pessoas que diariamente usam um dos 3 aplicativos da Meta, né, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o WhatsApp, gira em torno de 3 bilhões de pessoas. Então os números Mais são de um terço do mundo, né? mais de um terço do mundo, assim, em escala, assim, é muito grande. Então, tem muita gente que vive, monetiza, publiciza o seu negócio através de algum dos aplicativos da plataforma. O que acontece quando a pessoa que vive, né, de publicizar o seu trabalho na plataforma tem a sua conta derrubada por uma violação de política? Então, essas pessoas demonstram descontentamento das mais diversas formas. Perfeito. Alguns vão pro Twitter reclamar, outras pessoas reclamam Então, para fisicamente elas te protestar, sei lá. processam, etc. Então, e tem outras pessoas que vão, vão apresentar problemas de segurança física, desde um protesto, que é, né, uma das coisas mais tranquilas com as quais a gente lidava lá, até ameaças de fato. Então, a segurança física da Os Meta, executivos, talvez até. para os executivos também, Tá. também. Mas era muito comum, são questões relacionadas a descontentamentos em torno da plataforma, Vem pro com mundo físico. reflexo em segurança física. E isso é o básico, né? Você tem pessoas que não concordam com as políticas da Meta, ou que demonizam a empresa, acusando a empresa de estar fazendo A ou B, e que para politizam as políticas de como é que se chama? Polariza a discussão. Porque a Meta ela tá numa situação muito complicada, né? Na verdade, as redes sociais elas ficam numa situação muito complicada. Porque ela deu voz pra muita gente, né? Quer dizer, deu voz pra todo Deu mundo. voz para E todo aí, mundo. sem filtro até, né? O problema todo é que assim, a Meta enquanto canal de comunicação, se você permite que um conteúdo esteja na plataforma, você está sendo permissivo. Solidário, talvez. Você é permissivo, no Permissivo, mínimo, tá. para a disseminação daquele conteúdo. Se você baixa aquele conteúdo, você está cerceando a liberdade de expressão. Então, é uma posição É muito uma linha complicada de muito estar, tênue, né? sabe? Então, e é uma área muito pouco regulada, né? Existem países que são mais estritos e conseguiram regular alguma coisa relacionada a mídias sociais e outros não. Então, e a empresa ela fica navegando nesse limbo de ter que decidir se permite ou se baixa determinados tipos de conteúdo. Então, em linhas muito gerais, era um pouco do desafio do dia a dia de trabalhar na Meta. Caramba, que legal. Isso é bacana pra galera que tá assistindo a gente ver o quanto, quando a gente fala de segurança, porque segurança é tão amplo, tão plural, é por conta disso. Porque cada empresa tem uma necessidade, uma dor. E se o profissional de segurança não entra, de fato, em olhar o dia a dia da empresa, o negócio da empresa, a gente não vai conseguir fazer o papel da segurança de fato, né? E aí, Naka, você comentou que você fez direito, Isso. né? E aí tudo bem, você falou que era uma sequência quase que natural, né? Que a pessoa que estava ali nas Forças Armadas e tudo mais seguia com vontade de ser delegado e etc e tal. E depois você vem pro mundo mais corporativo. O que você aprendeu, enxergou, entendeu no direito que hoje, olhando o mundo corporativo, na liderança, na gestão da vertical segurança dentro de grandes empresas, você aplica o que ali de ensinamento teve que você consegue colocar em prática dentro da segurança? Boa pergunta, assim, é um papo interessante porque quando a gente abraça uma profissão, a gente abraça uma faculdade, a gente espera ser treinado em determinadas habilidades, né? E a faculdade é um treinamento profissional. O profissional do direito, via de regra, ele é treinado em pensar de maneira sistêmica, que é um pouco diferente, por exemplo, do engenheiro, né? O engenheiro, ele é treinado em pensar em processos. Então, 0 e 1, é né? 0 e 1, né? Geralmente, e um processo segue o outro. O profissional do direito, o advogado, o bacharel, ele tem que iterar com as situações, ele tem que ir e voltar. Então, você pensa na Constituição. A Constituição ela tem que fazer iterações
com uma série de outros institutos legais, né, e não tem uma sequência lógica para isso acontecer. Então, a legislação ela vai acontecendo, tendo a Constituição no centro, mas o direito ele é vivo, né? A sociedade vai mudando, as leis vão mudando, vai se adaptando, e todo esse processo de transformação, de iteração, de ir e voltar sem ter uma sequência lógica, é, é uma das coisas, é uma das características que eu mais trago para o meu dia a dia na segurança, porque a segurança também é assim. Você não. Nenhum incidente é igual ao outro, você tem que ter, ter como base a técnica de segurança, as boas práticas de segurança, mas você também tem que ter essa flexibilidade de entender que não é linear, os movimentos não são lineares. Então, a resposta que você ofereceu no dia de ontem não necessariamente vai ser a resposta que você vai dar no dia de amanhã. Perfeito. E esse meu treinamento técnico profissional na área do direito, ele me ofereceu essa capacidade, essa abordagem de iterar com os incidentes e com as dinâmicas de segurança de maneira mais flexível. Legal, bacana. E hoje, quando você vem para a posição de liderança, de gestão, é, como que você vê hoje o papel do gestor de segurança dentro das grandes empresas? O que tem mudado? É, como que você enxerga esse olhar? A gente brinca às vezes, né, que fala que a segurança sempre esteve debaixo da escada e agora Sim. cada vez mais sendo tirado, estando na mesa estratégica e tudo mais. Mas o quanto na prática você vê isso? Como que está a sua visão em relação ao profissional, o gestor de segurança, com o mercado atual que está aí? Mercado corporativo no geral, né? Sim, sim. Olha, eu, eu acabo fazendo uma mentoria, às vezes formal e às vezes informal, assim, para alguns colegas na área de segurança, e eu costumo falar de maneira reiterada que o que te trouxe até aqui não te leva para frente. Perfeito. E o profissional que quer ser reconhecido no mercado como um profissional de peso, qualificado, ele tem que ser curioso. Ele tem que ser uma pessoa que está a fim de aprender. É lógico que nós somos a régua do mundo, né? A gente compara o mundo né, por aquilo que a gente traz dentro. E quando eu olho para trás na minha carreira, eu lembro que cada passo que eu dei na minha carreira, ele veio norteado com muita curiosidade. Então, enquanto eu estava na polícia, eu fui estudar direito. Enquanto eu estava na ONU, eu fui estudar relações internacionais. Foi quando eu fiz o meu mestrado. Agora que eu estou no setor privado, eu primeiro quis me qualificar tecnicamente, foi quando eu fui me certificar no CPP, eh, eu queria estar seguro de que eu estava oferecendo um trabalho de qualidade, por isso eu fui me certificar. Hoje, numa posição de direção, numa posição mais regional, eu estou muito mais preocupado em olhar para o negócio, em falar o idioma do negócio. Então, quando você me pergunta do profissional de segurança hoje, eu ainda vejo o mercado bastante fragmentado. Eu vejo gente que ainda traz uma mentalidade da década de 80, 90, que é querer transportar a segurança de Estado para a segurança privada, que é uma ideia já ultrapassada, mas que tem muita gente que insiste ainda em Tem isso. replicar. Mas, E vejo muita gente curiosa e a fim de aprender. Tem gente que sabe para onde vai e tem gente que não sabe para onde vai. Então, e esse é um, imagino talvez tem gente que sabe para onde vai, mas não sabe como ir, né? Exatamente. E é esse um pouco o papel da ASIS, né, Legal. na indústria, né, que é o papel justamente. Ontem eu estava tendo uma conversa com o Rafael Rosbach, meu colega lá do Mercado Livre, e eu estava conversando com ele justamente sobre o que é o papel da ASIS, como é que a gente, qual é a importância da ASIS na- em propiciar um ambiente onde esse profissional possa florescer. Entendendo os níveis com os quais a gente trabalha, como é que você tira a segurança debaixo da escada? Como é que você conversa com o negócio? E é um pouco também do que a gente vinha conversando um pouco mais cedo. O, é muito difícil eu querer sentar na mesa e conversar com o negócio se eu não falo o idioma do negócio. Então, e aí eu volto e faço um paralelo com a minha fala anterior, onde eu te digo que o que me trouxe até aqui não me leva para o futuro. Se eu sento na mesa para conversar com o CFO, e ele me exige uma restrição orçamentária, eu falo, olha, eu preciso investir em câmeras. E na cabeça do CFO eu falo, cara, eu não tenho dinheiro suficiente. Qual o meu retorno em investimento? O quão eficiente vai ser isso? Em quanto tempo ele se paga? Se eu não entender
qual é a perspectiva desse profissional de finanças, se eu não entender qual é a perspectiva do CEO, de outros profissionais no C-Level, eu vou ter dificuldade de navegar. Então, o que é importante que o profissional de segurança saiba é que querer sentar na mesa da diretoria não é suficiente. A gente tem que ter a habilidade de conseguir conversar. E é curioso porque quanto mais você sobe na escala hierárquica dentro da empresa, menos técnico de segurança você tem que ter. Você tem que ser. Né? Você tem que ter mais habilidade de comunicação, você tem que ter mais habilidade de relações interpessoais, você tem que ser emocionalmente mais inteligente. Aquele profissional que bate na mesa e bota dedo em riste não cabe deveria mais, né? existir mais, sabe? Então, e esse é o tipo de conhecimento que não tem na faculdade. Perfeito. Você ser emocionalmente mais inteligente é uma busca pessoal. É uma terapia, ainda que as pessoas demonizem a ideia da Sim, sim. terapia. É ler um livro de autoajuda, é sentar numa rede de apoio de pares que te apoiem e que te apontem de maneira construtiva quais são os pontos que você tem que melhorar. Quando a gente fala do coaching, muita gente demoniza o coaching, a gente pode falar do mentor, né, que é uma Sim. pessoa que vai te ajudar a desenvolver. A gente olha profissionais de alto desempenho, atletas de alto desempenho, todo atleta de alto desempenho tem um técnico, tem um mentor, tem uma pessoa que está ali olhando no detalhe o que tem que melhorar. Eu falava muito principalmente com a minha equipe da Meta, até do Mercado Livre, eu falava, pessoal, chutar pro gol, vocês já estão chutando. Então, assim, a visão, a direção tá correta. No nível que vocês operam, não basta chutar pro gol, tem que chutar no ângulo. E para chutar no ângulo, Aí sabe? precisa uma coisinha a mais, né? Exatamente. Então, acho que se eu pudesse deixar um conselho pro profissional de segurança em geral, eu diria que ao profissional de segurança não basta querer, ele tem que ser um profissional curioso. Então, eu acho que é a grande sacada, o que te leva para o próximo passo, né, no caminho da evolução em segurança é a curiosidade. Sensacional. Isso mostra assim, uma coisa é ter espaço para sentar na mesa estratégica, então você líder, gestor de segurança ou que quer seguir esse caminho. Agora, depois que você teve a oportunidade de sentar, você precisa fazer valer continuar sentado ali. Sim. Isso só vai acontecer se você for relevante. E para você ser relevante, não é só você trazer o que você conhece. Você precisa conseguir interagir com as necessidades e conhecimentos dos demais para conseguir fazer com que aquela soma de pessoas, uma mesa estratégica, leve a algum resultado positivo. Só que se o gestor não souber discutir o que é o que você falou, você não conseguir interfacear com todos os outros cargos e funções, você não vai ter sucesso e talvez você até vai perder o espaço de sentar na cadeira estratégica, né? Exatamente. E isso é ruim para o mercado, né? Porque quando um gestor ele perde a oportunidade de causar impacto na área que ele representa e eventualmente ele desocupa aquela cadeira, a pessoa que herda aquela cadeira, ela herda um legado negativo. Negativo. Já começa atrás, né? E aí, para você retomar esse espaço, é É mais muito difícil. complicado. É quase como você entrar em campo já perdendo 2-0, né? Exatamente. Mais difícil é buscar o resultado. Aí tem um ponto que a gente estava conversando um pouco antes sobre o gestor ele buscar ser generalista, não na função de que sei de tudo, etc e tal, mas de fato de ser conhecedor, enfim, do máximo de informações e áreas verticais para somar nessas conversas e decisões. E você falou que você seguiu estrategicamente, você desenhou querer ser mais generalista. Fala um pouquinho mais disso, como foi, como você mirou isso e como você coloca isso na prática. Essa é uma conversa interessante porque, de fato, eu fui muito intencional em ser um generalista. Legal. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer sobre muitas coisas. E eu me dei conta de que não existem anos suficientes para aprender tudo que eu gostaria de aprender. Isso é legal, né? Porque fica essa provocação. Pô, é tanta coisa que eu quero aprender que nem vai ter tempo para isso. Né? Exatamente. Só que, e ultimamente a minha reflexão em relação ao aprendizado é que o aprendizado pelo aprendizado, ele é vazio, né? O saber pelo saber, ele não tem propósito, né? Eu acho que o grande barato da coisa é você aprender determinada coisa
e construir a ponte entre o saber e o fazer. Né? Como é que Não coloca em prática. como é que você coloca em prática e como é que você é, ajuda pessoas, ainda que você não implemente, como é que você ajuda pessoas a implementar? Então, nessa estratégia de ser um generalista, eu tinha algumas preocupações. Eu acho até que o pessoal que investe, que trabalha com finança, entende a lógica, porque não é muito diferente. É, eu sempre achei muito arriscado colocar todos os meus ovos na mesma cesta. Se eu escolho me especializar numa área que perde a relevância, né, e hoje em dia, né, com o advento da inteligência artificial e de muitas outras coisas que a gente nem sequer consegue vislumbrar que estão vindo, a possibilidade de algumas profissões perderem a relevância é É bastante enorme, grande. gigante. Então, se você trabalha numa função que é automática, se você não usa a sua criatividade para trabalhar, é muito provável que a sua profissão vai perder relevância no curto espaço de tempo. Então, e quando eu tomei essa decisão, nem existia inteligência artificial da maneira como a gente conhece hoje, né? E isso, cada vez mais, vai, vai crescer e vai crescer de maneira mais rápida do que aconteceu nos anos anteriores. Então, para mim, ser um profissional é, generalista me trouxe algumas vantagens. Me fez uma pessoa mais multifacetada. Legal. Então, eu conheço de muitas coisas e consigo atuar em muitos ramos. E me proporcionou mais flexibilidade nas minhas transições de carreira. Então, quando eu decidi sair das Nações Unidas e vir para o setor privado, o setor privado identificou em mim algumas habilidades que eu já vinha desenvolvendo, e eu sigo desenvolvendo. Então, ser um generalista, ele te proporciona diminuir o risco na hora de fazer uma transição, de precisar fazer uma transição de trabalho. Porque o mercado ele é muito dinâmico. Então, pode ser que você seja pego numa reestruturação de empresa, ou num layoff, como vem acontecendo muito, principalmente nas empresas de tecnologia. E se o profissional não tiver essa flexibilidade que ser um generalista te oferece, ele pode ficar um pouco de tempo fora do mercado de trabalho até que ele consiga se capacitar. Então, tem alguns conceitos que estão por baixo de ser um generalista, né? O conceito de educação contínua, ele tá por trás de ser um generalista, né? Porque o generalista não é uma pessoa que fez faculdade há 15 anos atrás e parou por Parou ali. por ali. É uma pessoa que ela vem se capacitando em diversos pontos. E tem coisa que ela vai fazer melhor, tem coisa que não. Eu vejo que tem muita gente que coleciona certificado, coleciona diploma, que é bacana também. Mas aí tudo é uma questão de equilíbrio na vida, né? Eu volto no ponto do você estar conseguindo implementar o que você está estudando, sabe? E também se dá conta de que nós somos limitados, né, no nosso fazer e no nosso conseguir executar, né? Então, até que ponto você consegue escalar o que você está fazendo, você consegue implementar o que você está fazendo e que aquele conhecimento vai te ajudar e ajudar o negócio e as pessoas que tem ao seu redor, sabe? Então, é, é sempre uma busca por equilíbrio nessa construção da tua vida profissional. Legal, muito bacana. E fica alguns ensinamentos aqui. Até há muito tempo eu sempre digo que ideia não vale nada, né? Às vezes as pessoas falam, pô, eu queria ter uma grande ideia. Eu sempre falo, ideia não vale nada. O que vale é você colocar a ideia em prática, né? Então o mérito não está em ter uma ideia, o mérito está em colocar em prática, que é o que você disse de aprender por aprender não faz sentido. Agora aprendeu, conseguiu colocar em prática e vai ter resultado com aquilo, o ciclo fez sentido, né? E a generalidade te dá, na verdade, assim, eu também, quando era moleque, eu vi que é você criar estratégias para sempre aumentar o seu nível de empregabilidade. Isso não tem a ver com se você é um colaborador ou até um empreendedor. O nível de empregabilidade quer dizer o quanto você é relevante para os negócios. Sim. Né? Seja como colaborador, seja o seu negócio, mas o quanto você é relevante. Quanto mais você conseguir fazer esse nível de relevância, é o que você falou. Você vai sempre estar nos melhores empregos, seu negócio vai estar andando e você fica menos suscetível a essas variações do mercado, né? E eu acho que o teu querer, ele tem que estar alinhado com o teu fazer. Tem muita gente que quer ser promovido, O que mas, você faz para isso, né? mas não tá fazendo o suficiente para isso. E é uma conversa sempre muito complicada, porque é muito pessoal, né? O querer e o fazer é sempre
o feedback ele é sempre muito pessoal e é muito difícil você dissociar isso quando você conversa com as pessoas. Então, como a gente falou lá atrás na conversa da segurança, tá sentada com o negócio, né? O que você está trazendo para a mesa? O jogador da seleção, ele não é ele não é escalado pelo potencial de entregar. É pelo que Ele ele é tem escalado pelo que entregado. ele tem O track entregado. record do que ele tem feito até então. Exatamente. Então isso é muito importante ter em consideração. Legal, sensacional. Cara, já deu um monte de corte aí, ó. Galera da edição fica preparada que tem corte aos montes aqui desse episódio. Bom, e aí chegamos a Brinks, né? Que é onde você está hoje como diretor Latam de segurança da Brinks. A Brinks, empresa centenária, né? Ou 165 anos. 165 anos, eu acho que foi uma das primeiras transportadoras, ou a primeira. Primeira transportadora de valores. Conta um pouquinho como está esse desafio. Olha, é um desafio bastante interessante. Eu tenho aprendido muito. Assim, a Brinks tem profissionais que estão há muitos anos na indústria e tem, de verdade, esses 2 primeiros meses que eu tô na empresa, eu tô surpreso com a complexidade do negócio. A gente, às vezes, olha de fora e acha que é mais conhece, simples. né? Que é mais simples e não. De fato, é bastante complexo, não só pelos desafios de segurança, mas pelos desafios regulatórios também. Cada país tem um marco regulatório diferente e alguns são ligeiramente diferentes do nosso aqui no Brasil, outros são muito diferentes. Então, navegar essa colcha de retalho jurídico, né, não é fácil, principalmente quando você considera uma estratégia de negócio global, onde você pensa a estratégia de maneira genérica, né, e na hora de baixar essa estratégia, você tem que ajustar, né, aos contextos locais. E um dos grandes desafios da Brinks não é da Brinks, né? É um desafio de mercado. É como se ajustar a uma economia global que está cada vez mais volátil, que está cada vez mais digital, que está cada vez mais, nos últimos meses, cada vez mais protecionista, né? Com guerras comerciais e com movimentos que nós, enquanto setor privado, a gente não controla. Sim. Mas a gente é obrigado a lidar com isso. A gente sofre, né? Exatamente. seja as consequências positivas ou não, ou negativas, a gente sofre, né? Exatamente. Então, o meu desafio profissional, né? O desafio profissional da Brinks e do setor de transporte de valores é lidar com esse ambiente volátil e em constante movimento. É lógico que a digitalização das moedas e a diminuição de efetivo mesmo no mercado tem Essa é um uma impacto. dúvida que eu ia colocar, porque aí sendo leigo no quesito transporte de valores, né? Inicialmente se pensa só em dinheiro, papel moeda, né? Sim. E você falou, né, sobre as mudanças que vão acontecendo, a evolução do mundo, e uma das evoluções é as transações agora quase que na totalidade são digitais. Né? O Pix veio então para trazer isso para qualquer pessoa, né? Sim. E aí, como fica? Porque aí uma empresa que tem mais de 160 anos, saber olhar o que vai acontecer, sabe, porque senão não estava viva há 160 anos. Exatamente. Como está sendo esse movimento? É bastante interessante e é justo o que você falou. Assim, uma empresa de 165 anos, ela precisou se rever múltiplas vezes ao longo dessa história. Né? E a Brinks está bem posicionada para continuar se revendo. Quando a gente fala em transporte de valor, o nome, ele já dá a letra, né? Valor, não é dinheiro. Perfeito. Então, existe toda uma cadeia logística, porque a Brinks, como outras empresas, ela é uma empresa de logística segura. Né? Perfeito. Então, a gente faz um serviço de entrega logística de objetos de grande valor de forma segura. A segurança ela é um componente muito importante. A Brinks é uma empresa de logística. Perfeito. Então, existem diversos outros ativos além do dinheiro mesmo em espécie, com o qual a empresa trabalha, com um portfólio de serviços bastante interessante, que vai diversificando o risco desse negócio. Legal. E o mundo cada vez mais estando no digital, isso faz com que ela precise estar sempre olhando o que precisa fazer diferente. Porque assim, o presencial não vai acabar, né?
É Por mais que a gente improvável. falou de metaverso e tudo É, mais, a Meta até, né, é, falando de Meta até se antecipou, né, até sim. trocando o nome e tudo mais. Mas assim, isso é uma coisa que isso aqui, o mundo aqui onde a gente está, isso continua e tem transação de coisas de valor, né? É. E a gente vê até pós-pandemia muita coisa não digital se valorizando, né? A discussão de várias coisas que não digitais e continuam tendo seus valores, né? Se você olhar, assim, os movimentos de economia eles são muito interessantes, assim. Toda vez que você tem uma crise, quando você tem uma crise econômica, a maioria das pessoas mais conservadoras compram o quê? Imóvel, Compra ouro. ouro, terreno, ouro, mas o Ouro ouro, verdade, é coisa, é o valor mais, verdade. é o lastro, né? É o lastro, exatamente, essa é a palavra que eu queria buscar. Então, nos momentos de crise, a coisa tende a voltar para o tradicional. Nos momentos de Boa fartura, reflexão. você inova, você melhora, você cresce, e nos momentos de crise você retrai e volta para o tradicional. Então, eu não vejo o dinheiro em espécie acabar, nem aqui na América Latina, nem em lugar nenhum do mundo, mas a tendência é sim que diminua. Diminuir. E as empresas elas vão ter que se reinventar no sentido de explorar melhor esse mercado dos ativos digitais. Né? Porque quando a gente fala em ativo digital, a gente não está falando só de dinheiro. Né? Hoje você tem contratos, né? Verdade. Contratos digitais que são ativos Blockchain tá aí digitais. para. Blockchain, né? Foi um salto tecnológico que te propiciou eficiência, transparência, enfim, é uma baita uma tecnologia que propicia muita coisa boa, né, e tem muitos ativos digitais em volta do blockchain. Então, como é que a gente vai fazer isso é que é o grande salto, porque é um mercado que não é regulado, e a gente volta um pouco lá para a discussão da rede social, né? Sim. Essas inovações tecnológicas, elas demoram para ser reguladas. E o blockchain, na verdade, ele foi construído para não ser regulado. Mas os estados eles precisam cobrar impostos, eles precisam sobreviver, né? Então, até E precisa que ter um papel sobre isso, né? exatamente, até mesmo para evitar abuso, né? Então, até que esses espaços eles sejam regulados e que os mercados se acomodem, eu acho que a gente ainda leva um tempinho. Legal, sensacional. Naka, a gente está chegando quase no final do nosso bate-papo, que aliás é incrível você que está acompanhando a gente. Senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que você está vendo que esse conteúdo faz sentido para ela e convida ela a sempre acompanhar a gente aqui. O Byconcast é uma vez por mês, sempre nas terceiras, quintas-feiras de todos os meses. A gente sai com um episódio novo, como esse daqui que está recheado de conteúdo muito rico. Vamos falar um pouquinho de ACES. Né? Qual o papel dela? Você hoje é o presidente do capítulo São Paulo, certo? Isso. Qual o papel da ACES? Conta um pouquinho, no geral, a atuação da ACES, a importância dela dentro do nosso segmento, do nosso Claro. mercado. Olha, a ISIS eu arrisco dizer que é a maior associação de segurança do mundo hoje. Ela agrega profissionais de segurança do mundo todo, com mais de 36 mil profissionais hoje ao redor do mundo. No Brasil, eu diria que nós somos relativamente pequenos quando a gente se compara com outros países, até mesmo dentro da América Latina. Em São Paulo, nós temos mais de 300 membros ativos. Em janeiro do ano passado, nós éramos 160. Caramba, quase dobrou de tamanho. Quase dobramos, né? Parabéns. Obrigado, foi... Uhum. É um trabalho... É um trabalho de muito amor e muita paixão. Assim, os nossos diretores são todos voluntários. Então é um trabalho não remunerado que exige bastante E tempo. exige tempo, dedicação, Bastante. esforço mental. Total. E o trabalho principal a ISO, ela tem alguns focos muito específicos. Assim. O primeiro deles é a capacitação profissional, né, do profissional de segurança. Sendo Subir a régua. redundante, é subir a régua. Então, é você olhar aquele profissional e ver que ele está certificado pela ASIS e saber que aquela pessoa passou por um processo rigoroso, né, de certificação que exigiu um conhecimento bastante alto em determinadas áreas técnicas no contexto da segurança. Então, falando do CPP, que é a nossa certificação Prime, o CPP ele tem 8 eixos de conhecimento,
E quando você vê um profissional certificado pela ISO, você sabe que ele teve que tirar no mínimo 89%, né? Alto, hein? É bastante alto. Ele tem que tirar no mínimo 89%. Ou seja, não é aquele negócio de pagou, tá certificado, Não, né? não, pelo contrário. Perfeito. E para ele fazer a prova, ele precisa ser aceito para fazer a prova. Então, uma pessoa que não tem história na área Ele de já tem que ter segurança, uma história, uma relevância para poder ser aceito a prestar a prova. exatamente, Legal. ela aplica para fazer a prova. E aí ela pode ser aceita ou não. Uma vez que ele é aceita, ela paga o exame, ela tem 2 anos para fazer aquele exame, e aí a pessoa tem que se preparar. Aqui em São Paulo, na América Latina, é o único programa que eu tenho conhecimento que oferece capacitação grátis, para o profissional brasileiro fazer o exame depois, quando ele se sentir preparado para fazer o exame, que é a própria pessoa que marca o próprio exame. Então, hoje a gestão desse programa está com o Gerson Sestaroli, e com o Renato Haider, e os dois têm feito um trabalho muito bonito, muito bacana de agregar profissionais brasileiros para incentivar a certificação. Então, esse é o primeiro objetivo da ISIS, é levantar a barra do profissional de segurança e mostrar para o mercado que o profissional de segurança não tem que estar debaixo da escada, que ele tem capacitação técnica suficiente para não só discutir, mas para tomar decisões de alto nível que tenham um impacto positivo, para a geração de renda das empresas. O segundo grande papel que a ISIS desempenha no mercado brasileiro é um papel de advocacy, é um papel de construir pontes entre instituições. Então, hoje, os 2 grandes exemplos que eu posso te dar na construção de relacionamentos entre instituições tá no memorando de entendimento que nós firmamos com o Corpo de Fuzileiros Navais, que tem a intenção de receber profissionais, né, fuzileiros que estão saindo do serviço ativo da Marinha, porque o soldado fuzileiro ele fica no máximo 8 anos na Marinha e nesse tempo todo ele aprendeu coisas típicas da caserna. Ele aprendeu muita técnica de militar, e aquele conhecimento ele pode ser aproveitado no setor da segurança privada. Em outros setores também, Legal. mas basicamente no setor Só que ele não tem tudo esses skills que a gente falou durante o episódio todo. Exatamente. Então, e esse memorando de entendimento firmado com o Corpo de Fuzileiros Navais, ele tem a intenção de preparar esse profissional que está em processo de saída, das Forças Armadas e trazê-lo mais preparado para o setor privado. E não só para a área de segurança, mas para onde esse profissional quiser transicionar. Então, a gente construindo essa ponte entre o Estado e o setor privado. Uma outra área que geralmente é bastante isolada do setor privado é a academia. As pesquisas no Brasil, raras exceções, elas acontecem no âmbito acadêmico e as discussões ficam no âmbito acadêmico. Então, nesse sentido, ano passado a gente começou a se aproximar da ESEM, que é a Escola de Segurança Multidisciplinar da USP, que fica dentro do Departamento de Relações Internacionais, e a gente vem também promovendo junto com a USP cursos de cibersegurança, eventos de transição de carreira, e agora a gente também está desenvolvendo um curso junto da USP, na plataforma USP, de transição de carreira um pouco mais abrangente, não voltado só para um militar que está transicionando, mas para o profissional que está transicionando. Acho que um dos grandes gaps que a gente tem na área de segurança é que segurança não é visto como carreira. Segurança Verdade. geralmente é uma área onde Ele as cai pessoas ali, foram né? parar ali de algum jeito. Então, a gente tem tido conversas com, principalmente pessoal de relações internacionais, porque um dos desafios interessantes que eu enfrentei na Meta era de contratação. A gente tinha um centro de operações que tinha que ser trilingüe, e onde é que você acha esse profissional? Então, e a gente teve alguns nichos que a gente explorou com sucesso na contratação, e um deles foi o de relações internacionais. A gente explorou a aviação, porque a aviação tem um pezinho na segurança e idioma e atendimento a cliente, hotelaria, a mesma coisa, e relações internacionais. Então, e a gente acredita firmemente que segurança pode ser uma carreira melhor estruturada, que pode ser que a pessoa quando entra na faculdade, ela pensa, né? Cogite e considere de verdade atuar nessa área. Exatamente. Né? Não, eu não quero ser diplomata, eu quero trabalhar com segurança. Então,
é uma visão de longo prazo que a gente vem construindo com esse trabalho de advocacy junto do setor público e da academia no contexto brasileiro. Legal. Sensacional. Galera, a gente está chegando realmente agora no final do nosso papo. Agradecer, Nakamura, pelo nosso papo, por tudo que você trouxe, contribuiu aqui. Sei que você que está assistindo aí ficou com gostinho de quero mais. A gente vai marcar mais papo porque realmente fez muito sentido. Queria que você terminasse deixando uma mensagem, até colocando quem quiser fazer parte da Aces, qual que é o caminho, e eventualmente os contatos da Aces, o seu, para quem quiser fazer contato, enfim, uma mensagem final, o microfone é seu, o que você quiser. Não, obrigado, Adalberto. Bom, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigado mais uma vez por me receber. Espero que o conteúdo seja importante, seja relevante para vocês. Quem quiser fazer parte desse movimento de capacitação profissional e de criar essa massa crítica para a mudança do nosso contexto social, para a melhoria do nosso país, inclusive, você pode acessar o canal da Aces em aces.org, que é o canal oficial global, mas você acha a gente no LinkedIn, capítulo Aces, capítulo São Paulo. Você acha a gente no Instagram, também Aces capítulo São Paulo. Em qualquer um desses canais, é só mandar uma mensagem privada para a gente, que a gente tem uma diretoria de comunicação que vai te receber muito bem, que vai te dar todas as orientações. Então, esses são os canais onde nós podemos ser encontrados. Eu acho que esses links a gente pode colocar no canal. Pode deixar no GC aqui, ó, tudo para a galera poder conectar. Exatamente, eu não estou acostumado com a edição, não vou falar para clicar aqui. Mas vamos colocar aqui, ó, vamos dar um jeito aqui. Mas a gente vai compartilhar os links aí para que todos tenham acesso. Muito, muito obrigado pela audiência e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Naka, foi sensacional. Obrigado mesmo pela sua presença. E você acompanha a gente, repito, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha, para você acompanhar todos esses conteúdos que a gente tem deixado aqui da Bicon, querendo levar o que os gestores pensam, compartilhar conhecimento. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Bicon, no Instagram, @Bicon_oficial, e conheça todas as nossas soluções de proteção de geração de neblina, que é o objetivo de que quem não enxerga, que o que você não enxerga, você não vai roubar, e o objetivo da Bicon é, com as nossas soluções, tirar a visibilidade do bandido, com isso fazer que ele não roube, que ele não tenha sucesso em absolutamente nada. Acompanhe a gente aqui todos os meses, na terceira quinta-feira dos meses tem BiconCast no ar. Até a próxima, um abraço.